Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e análises sobre o jogo Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras que vão se enfrentar neste próximo sábado pela grande final da Copa Conmebol Libertadores. Jogo que vai acontecer lá em Lima, meus amigos. Final única. Ou Flamengo ou Palmeiras sairá de Lima tetracampeão de Libertadores, se tornando o maior campeão de Libertadores do futebol brasileiro. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre esse assunto, inclusive a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que chegou quase agora lá em Lima, também falou da expectativa, aí pelo lado do time do Palmeiras para enfrentar o Flamengo. O Mengão, que inclusive fez o seu primeiro treino já em solo peruano e, lógico, a Letícia Marques vai contar tudo pra gente agora. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. De Flamengo e Palmeiras, começando com o Rubro Negro, Letícia Marques já está por lá, já está atualizada de todas as informações do Flamengo, minha amiga, e falando, claro, um pouquinho dessa chegada ontem, na madrugada, de ontem para hoje, e já desse primeiro dia de atividades do Flamengo no Peru. Tudo bem, Letícia? Bem-vinda. Pra gente, boa noite, pra você ainda boa tarde por aí, né? Exatamente, Camila. Boa noite para vocês, boa tarde para quem está acompanhando aqui diretamente de Lima, para o torcedor que está vendo a gente aqui em Lima 2 horas a menos, então tem esse pouquinho aí de fuso para a gente conversar com vocês, mas como a Camila falou, o Flamengo chegou ontem na madrugada para vocês, um voo direto, fretado, vindo do Rio de Janeiro. O Flamengo está num hotel da concentração, um hotel bem perto do aeroporto, perto assim, 15 quilômetros, é perto, vai. E aí teve toda a escolta para chegar, bastante torcedores, a gente calcula mais ou menos mais de 1.000 rubro-negros ali, só na porta do hotel para receber a delegação, que como a Camila falou, chegou para lá de meia-noite aí do horário de Brasília, e os torcedores fizeram bastante festa, teve até fogos, sinalizadores, cantaram bastante, tentaram falar com alguns jogadores. O Danilo foi um dos atletas que parou ainda para falar ali, ele parou ali na parte de fora e outros atletas pararam na parte de dentro. Saúl, Jorginho, Everton Araújo e o Bruno Henrique também, que é o jogador que tem sido mais aclamado por aqui. O Flamengo está fazendo treino nesse momento, nesse CT aqui atrás, que é o CT da Federação Peruana. O treino começou por volta das 3h30 do horário de Lima aqui, 5h30 do horário de Brasília para vocês. Então, treino acontecendo nesse momento ainda. E, como eu falei, o Bruno Henrique ele tem sido um dos jogadores mais aclamados. Na hora que saiu do hotel em direção ao treino, ele foi até a torcida, falou com os torcedores, tirou foto, autografou. Ele, que, como o Coutinho falou, pode ser, ele já é, junto ao Arrascaeta, o jogador com mais títulos na história do Flamengo e pode dar mais um passo nesse sábado se o Flamengo conquistar a Libertadores. Algumas das metas, que podem ser batidas pelos jogadores, pelo clube, a gente está falando da questão dos clubes do tetracampeonato, mas de alguns jogadores do Tri, como o Coutinho destacou, jogadores que são hoje já estão na história do Flamengo, do outro lado também outros já estão também marcados na história do Palmeiras, e tudo isso mexe com essa expectativa, com essa adrenalina, Jéssica, de um pré-jogo desse tamanho, de uma pré-decisão desse tamanho, entre clubes brasileiros, mais uma vez, decidindo uma Libertadores, mas imagino que também para esses jogadores, embora muito acostumados, mas isso também move muito para você querer ser o cara de uma decisão como essa, Com certeza, porque eles já têm o nome marcado na história dos dois clubes e aí eles querem consolidar ainda mais, Os dois clubes têm ídolos gigantescos ao longo de toda a sua história, que é muito vitoriosa. Então, esses jogadores querem estar ao lado deles, sabem que isso está em jogo também, ficarem imortalizados, serem lembrados para sempre, como a gente sempre lembra dos ídolos do passado, no futuro eles serem lembrados também. E também porque tem uma rivalidade que acontece dos jogadores contra, dos adversários, dos próprios jogadores. Não são só os clubes que são rivais um do outro nos últimos anos. Os jogadores também são, porque eles viveram toda essa história recente. Eles estão há 5 anos no clube, 6 anos. Então, eles se tornam rivais por conta disso também. Então, entra esse elemento pessoal na final, que eu acho que sempre coloca uma pimentinha a mais, se já não bastasse um jogo desse tamanho, de duas equipes que são muito, muito vitoriosas e que gostam desse enfrentamento.
ainda tem todo esse elemento aí emocional. Então, eu acho que isso também entra na conta, sim. Esse dado que o Coutinho trouxe é muito bacana. A gente poder ter jogadores dentro do mesmo clube sendo tricampeão da Libertadores, isso é fantástico. Isso mostra a gestão de grupo, gestão de elenco, né, de time que os dois clubes tiveram. Né? A gente sempre valoriza muito o Palmeiras porque é feito de uma maneira muito profissional. O Flamengo, às vezes, tem alguns percalços, mas quando consegue manter jogadores assim, eles conquistarem tantos títulos dentro do seu clube, tem um valor significativo demais, né? Então, isso mostra que o clube soube quais os jogadores que tinha que liberar em cada janela, quais que tinham que chegar e quais que tinham que permanecer. E esses jogadores que permanecem, eles servem sim como um pilar para sustentar um trabalho que vem a ser desenvolvido, para sustentar o padrão de jogo, para sustentar uma identidade. E isso tem muito bem enraizado, né? Tanto em Flamengo quanto Palmeiras, embora o Flamengo tenha trocado muito mais de treinador que o Palmeiras, os dois têm características muito próprias. Tem muitas histórias, né, que podem ser contadas nessa decisão. E claro que a história da decisão também vai engrandecer algumas delas. Mas a gente tem jogadores que tiveram dos dois lados, né? O Andrés Pereira, hoje, um dos principais nomes do time do Palmeiras, era jogador do Flamengo e, para muitos, né, foi vilanizado como o cara que cometeu o erro, que levou o segundo gol, o gol do Davidson, o gol da vitória do Palmeiras lá na primeira disputa entre Flamengo e Palmeiras de uma decisão de Libertadores. E vocês conversaram, né, Letícia, com o Jorginho e trazem no GE. Globo uma entrevista com o jogador do Flamengo. E ele fala que também teve possibilidade de escolher o Palmeiras nesse retorno ao Brasil. Fala dessa escolha dele pelo rubro-negro, né? Exatamente, Camila. A gente fez uma exclusiva com o Jorginho na semana antes de embarcar aqui para Lima, né? E ele abordou vários assuntos. Essa foi só a prévia. Amanhã tem uma matéria completaça também com outros assuntos, mas puxando muito por esse Flamengo e Palmeiras que, como você falou, né, disputam mais uma vez uma final de Libertadores. O Jorginho é um cara que tem uma carreira consolidada na Europa, jogou somente na Europa por lá, e aí quando tinha decisão, né, o poder de voltar ao Brasil, ele teve algumas propostas, algumas conversas com o Flamengo, com o Palmeiras e também com outros clubes, mas ele explica que as conversas foram desenrolando e aí a decisão aconteceu naturalmente. Mas em outro momento da conversa a gente debate com o Jorginho também como era essa visão do Flamengo lá na Europa, né? Por que ele escolheu vir para o Flamengo, o que ele ouvia do Flamengo. E é muito curioso porque ele fala que era a questão da grandeza. Ele fala assim, a grandeza fala por si só. E aí, a partir desse momento, ele falou que ele queria viver isso, mas que, apesar dele imaginar e saber que era grande, quando ele vive, ele viu que é muito maior. É uma declaração muito curiosa para o torcedor que não leu ainda. A matéria está lá, tem um vídeo do Jorginho falando sobre isso lá no GE. Globo, mas é isso, o Jorginho que se tornou um dos principais nomes desse time do Felipe Luiz, grande líder e pode ser também um jogador a conquistar a Libertadores pela primeira vez, ele que já tem uma Champions e também uma Eurocopa. E tem a imprensa internacional também repercutindo uma decisão de Libertadores. Isso mostra o quanto esses dois clubes conseguiram ter um poderio financeiro. Porque a gente falava há alguns anos, né? O Brasil já se distanciando economicamente, financeiramente, dos outros países da América Latina, e isso está se refletindo nas decisões da Libertadores, né? Mais uma vez, dois times brasileiros, mas até Flamengo e Palmeiras, dentro do cenário do futebol brasileiro, começam a movimentar o mercado a ponto de trazerem jogadores que estão na primeira prateleira do futebol europeu. Talvez não na primeira entre os que vão disputar os melhores jogadores do mundo, não é essa a primeira, mas em clubes da primeira prateleira, quando a gente fala do Samuel Lino saindo do Atlético de Madrid, por exemplo, do próprio Vitor Roque, que estava no Barcelona e agora está jogando no Palmeiras, é claro que não é essa a primeira linha, mas clubes que noticiam a transferência desses jogadores de volta ao Brasil para clubes como Flamengo e Palmeiras. Isso mostra o tamanho que esses clubes estão tomando dentro da América do Sul e até no mundo, né? Verdade, isso realmente chama a atenção de fora do Brasil. Já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas que moram lá fora e em outras temporadas, em outros anos, a final da Libertadores ela meio que passou batida, assim. Não é uma coisa que se fale cotidianamente entre pessoas que gostam de futebol. Hoje à noite tem a final da Libertadores, né? Porque é a noite para eles lá. E certamente esse ano o interesse vai ser diferente, porque, como você falou, o Jorginho em 2021 foi o terceiro melhor jogador do mundo, foi um dos destaques da Itália, campeão da Euro. O Vitor Roque foi contratado a peso de ouro pelo Barcelona, repleto de expectativas, acabou não dando certo lá, mas quem acompanha futebol com mais atenção reconhece o talento dele.
Samuel Lino é um exemplo, Andreas Pereira é outro exemplo, foi titular em Premier League aí, por mais que não seja um time top da Premier League, mas estava jogando sempre contra Liverpool, contra United, contra Chelsea, Arsenal, enfim. O Filipe Luís, como treinador, tem uma história dentro do Atlético de Madrid, né? Perfeito. É um outro cara que desperta muita atenção. Inclusive, há expectativa na Espanha de que ele um dia possa substituir o Simeone, possa ser o treinador do Atlético de Madrid. Então, certamente, esse conjunto de fatores atrai um pouco mais da atenção de uma mídia de fora do Brasil para cá. E que bom que é assim, né? Que a gente possa cada vez mais ter clubes brasileiros se organizando, porque não é do dia para a noite, né? A gente volta a bater nessa tecla aqui. Flamengo e Palmeiras não chegaram nesse estágio, nesse nível, por um acaso. Foram anos de reconstrução, de formas diferentes, é verdade, mas foram anos de reconstrução. O Palmeiras teve lá a figura do Paulo Nobre emprestando dinheiro do próprio bolso ao clube a juros baixos. Isso salvou o Palmeiras. O Palmeiras pagou muitas dívidas, recebeu o potencial de investimento. Teve também o novo estádio do Palmeiras que aumentou a receita do clube. Isso foi tudo dentro do mesmo pacote de melhoria de receita do Palmeiras. No caso do Flamengo, são gestões, um grupo político que rachou, mas todos os presidentes até aqui têm mantido ali a mesma ideia de ter um clube saudável financeiramente, que investe sim, mas que paga as suas contas em dia, salários em dia, honra com dívidas que já teve em outros tempos. Há 10 anos atrás era inimaginável olhar Flamengo e Palmeiras com tantas finais de Libertadores enfileirados, com jogadores que contrataram, com protagonismo internacional, disputando da forma que disputaram a Copa do Mundo de Clubes. É um exemplo, né? Não é fácil, não é simples, nem todo mundo vai conseguir chegar nesse nível. Mas pode um dia competir, pode um dia chegar ali e também ter uma hegemonia nacional e internacional. E Letícia, não posso deixar de perguntar o time para... Tô brincando. Mas o que você imagina aí desses treinamentos que a gente deve ter, né? Hoje, amanhã já com reconhecimento do gramado, mas enfim, o que a gente pode imaginar aí há 2 dias dessa grande decisão? A gente está tentando discutir aqui, acho que tem poucas dúvidas, né, em relação à equipe que deve começar como titular, até pelas indicações que ele deu nesse último jogo do Campeonato Brasileiro. Mas o que você imagina que ele ainda tenha para decidir aí nesses últimos treinamentos? Sabia que você ia me fazer essa pergunta, Camila. Já estava até rindo quando você começou a falar, porque já estava esperando, então já vim aqui, com tudo na minha cabeça, tá bom? Mas vamos lá, só para passar. Como eu falei, o Flamengo está treinando nesse momento aqui atrás, nesse centro de treinamento que é da Federação Peruana, e faz um treino na manhã de sexta-feira. Nesse treinamento é o treino mais decisivo, é a atividade mais decisiva para o Filipe Luís, porque é a última antes da final. Tem também o reconhecimento do gramado, mas é só na parte da tarde, com uma coletiva do Filipe Luís. Não sei se na coletiva ele vai dar algumas pistas, mas vou traçar para vocês aqui, e aí a gente debate um pouquinho do que pode ter de surpresa, talvez, nesse Flamengo para enfrentar o Palmeiras no sábado. Como vocês têm acompanhado, a gente já deu até uma nota recente, o Léo Ortiz, ele é desfalque do Flamengo desde a questão lá do jogo contra o Racing, né? Ele que teve uma lesão contra o Palmeiras no Maracanã, um estiramento no tornozelo direito, e aí depois ele se prepara para ficar à disposição do jogo de volta contra o Racing. Ele joga por 90 minutos, é titular, faz uma partida muito boa, mas uma partida que esse esforço acabou custando a sequência, né? Ele não conseguiu se recuperar completamente. O Léo Ortiz, para estar em campo naquela semifinal, ele precisou fazer uma infiltração, e a partir dessa infiltração acabou que ele precisou dar um passinho atrás na recuperação, e a partir disso ele vai caminhando degrau por degrau. Mas ele já está treinando no gramado, já faz atividade com os companheiros e tem uma certa expectativa de que o Léo Ortiz seja o titular no sábado. A gente ainda não sabe se de fato isso vai acontecer, mas a gente está monitorando aí. O Léo Ortiz, como eu falei, ele já foi para o gramado no treinamento de sexta-feira. De fato, eu acredito que é o treinamento que a gente vai ter uma ideia, mas internamente, pelo que a gente conseguiu apurar, ele tem sido trabalhado primeiro, para ficar à disposição dessa final, mas também para ser titular. Então tem essa dúvida aí em relação ao Léo Ortiz, muito natural, de como ele vai se sentir, se ele vai estar seguro em relação ao tornozelo direito, os movimentos. Ele já se colocou à disposição e falou que quer sim
talvez precisar fazer mais um sacrifício, ele, pelo que a gente ouviu, ele topa fazer esse sacrifício para estar à disposição, mas os relatos são que o Léo está treinando muito bem, já não sente tantas dores assim, então tem essa grande expectativa para quem vai ser a dupla do Léo Pereira, né? Porque esse aí a gente já sabe que é o titular absoluto do Filipe Luís. Na lateral direita, Camila, acredito que o Varela deve ser o titular e na lateral esquerda o Alexandro. Acho que a grande dúvida mesmo é o ataque. O Cebolinha vem fazendo boas partidas, tem recebido cada vez mais oportunidade com o Filipe Luís, mas também tem o Luiz Araújo, que não vem numa sequência tão boa, mas é um cara que o Filipe Luís confia muito, é um cara que faz muito parte do plano de jogo do Filipe Luís. E você tem o Carrascal, que pode jogar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. E acho que no ataque a gente não tem muitas dúvidas aí. O Bruno Henrique deve ser de fato o 9. Para mim a dúvida, Camila, vou deixar vocês debaterem aí. Para mim a dúvida é o Luiz Araújo ou o Cebolinha no ataque. Boa dúvida aí para o Filipe Luís resolver para essa partida. Já agradecer a Letícia Marques, participação com a gente direto de Lima aí com as primeiras informações do Flamengo rubro-negro se preparando para essa decisão de sábado na Libertadores, porque agora são 6 horas e 37 minutos. A gente vai continuar em Lima, mas do lado do Palmeiras, porque temos participação ao vivo com a gente aqui no Tá Na Área, excelente convidado. Nossos repórteres já estão a postos, o Edgar Alencar e a Camila Alves, e com a presidente do Palmeiras ao vivo agora aqui com a gente no TNA. Tudo bem, amigos? Boa noite para você, Edgar. Que honra, né? Que honra. Boa tarde aqui, boa noite lá, mas que honra ter aqui a presidente. Chegou há pouco com a Camila. Vou primeiro, claro, me dirigir aqui à presidente, só para chegar aqui. Chegou há pouco. Fez boa viagem, que honra, um prazer ter a senhora aqui ao vivo com a gente no Tá Na Área, no Sport TV. Olha, é um prazer enorme, realmente, eu cheguei tem 5 minutos, e aí a Camila já me chamou para conversar com vocês, mas fiz uma ótima viagem, foi tudo bem, e se Deus quiser vai continuar tudo bem. Vai continuar. Há pouco, né, Camila, antes da presidente chegar, teve entrevistas aqui também, o time agora está treinando nesse momento, aqui pertinho, né, no campo do Alianza Lima. Camila, por favor, na sua apuração, na sua pergunta direta para o técnico do Palmeiras, nos contextualiza até para que a gente tenha a reação da presidente, por favor. A gente estava até conversando, né, um pouquinho aqui, explicando, passando, né, o que o Abel tinha falado, mas a gente perguntou justamente sobre de que forma, né, um resultado nesse jogo da Libertadores, na final da Libertadores agora, poderia impactar numa decisão dele. E aí ele repetiu muito do que ele falava, né, de que a palavra dele vale mais do que uma assinatura, mas dessa vez, mais do que isso, ele disse, eu não tenho nenhum problema de dizer que o meu desejo é ficar no Palmeiras e que para 2026 esse seria o plano dele. E aí eu queria até que você falasse, né, sobre a tua impressão sobre isso, o que é que vocês conversaram aí ao longo dos últimos dias, já que vocês têm sempre, né, essas conversas constantes. Sim. Então, gente, o que o Abel falou não é novidade para mim. Ele já tinha confirmado isso comigo e eu tenho uma profunda confiança no nosso treinador, no trabalho, todo esse tempo que ele está conosco. E isso para mim não é novidade, eu já tinha conversado com ele, realmente eu acredito na palavra dele como ele acredita na minha. O meu desejo é que ele fique conosco até dezembro de 2027, que é quando termina o meu mandato. E eu não tomo decisões no Palmeiras de acordo com o resultado de jogo, hipótese nenhuma, nunca. No sábado vai ser, sem dúvida nenhuma, o jogo mais importante dos últimos tempos, não é? Eu sempre falei com o Abel e com meus jogadores que eu tenho um grande desejo de ser campeã da Libertadores como presidente, que eu não fui ainda. O último eu já era, tá, gente? Eu já tinha sido eleita, mas eu não tinha tomado posse, não é? Mas então eu sempre falei com ele, para os meus jogadores, que é um desejo muito grande da presidente, que é uma conquista muito grande para todos nós, mas independentemente desse resultado, é o meu desejo que o Abel, a comissão técnica e nosso diretor de futebol continue conosco até dezembro de 2027. Eu acredito muito no trabalho da nossa comissão técnica, então, independentemente do que acontecer, nós seguiríamos juntos. E também nessa conversa, né, com a Camila, com a nossa equipe, e o Abel também fala dessa decisão de apostar tudo nessa competição. Claro que se referindo também ao Campeonato Brasileiro, que a fase não é das melhores, e a fala da presidente sempre muito corajosa, não terceirizando, não falando de nada disso. Agora, é uma decisão absolutamente alinhada, a sua percepção também para isso, para essa importância e para essas decisões tomadas, muito pensado para esse jogo de sábado, presidente? Olha, sem dúvida nenhuma, em virtude de todos os acontecimentos, né?
Campeonato Brasileiro. No fundo, a gente nunca desiste. Mas às vezes na vida da gente, a gente precisa optar por esse caminho ou por aquele caminho. Então, e na vida não tem ensaio. É ao vivo e a cores, então você tem que decidir. Então, realmente, a decisão foi de descansar os jogadores, não é? Para que no sábado estejam descansados. Óbvio, a escalação é dele, a decisão do presidente não se mete, não é, nessas decisões, mas eu apoio integralmente as decisões do Abel, sabe? Então, não é que nós desistimos, não, a gente não desiste nunca. Mas precisava se fazer uma opção. E nós fizemos, e vou te falar, porque, gente, a presidente do Palmeiras já foi bicampeã brasileira, entendeu? Eu gostaria muito de ser campeã da Libertadores. Então, não é que nós desistimos do brasileiro, mas tivemos que optar. Justo. Para a gente não tomar muito tempo, vamos fazer mais uma cada, Camila? Por gentileza. Eu queria te perguntar uma coisa específica sobre você. Você chegou hoje, o time do Palmeiras estava aqui desde a terça-feira, mas existe aí talvez um processo aí de rotina, mas como é que como é que você, presidente Leila Pereira, se prepara para uma decisão como essa da Libertadores? Olha, eu não me preparo assim, eu não me preparei nos últimos dias, eu estou me preparando desde que eu tomei posse como presidente, não é? Porque é um trabalho muito grande, é um trabalho longo, a gente não consegue esse protagonismo todo do dia para a noite. Então, o Palmeiras é um clube muito profissional, o Abel, o elenco, os jogadores, a comissão técnica, nosso diretor de futebol, eles sabem que a presidente estará sempre ao lado deles em qualquer situação. Eu proporciono a eles todas as condições de estarmos como estamos hoje numa final. Então, a preparação é de muito tempo. E eu sou uma pessoa, eu costumo dizer, eu acho que isso impacta muito no nosso torcedor. Eu não sou muito sentimental, eu sou muito racional. E eu acho que a presidente de um clube tão grande como o Palmeiras precisa ser racional. Então, eu penso sempre no que é melhor para o Palmeiras, de dar tranquilidade para os nossos atletas e o nosso treinador, que haja o que houver, eu estarei sempre ao lado deles. E eu não tenho dúvida que nós estamos muito, muito preparados para essa grande final. Com essa tranquilidade, com essa racionalidade, mas cabe algo de ritual, de superstição, de alguma coisa de preparação, de conversa com jogadores ou não, com comissão ou não, ou preparação especial sua para um jogo tão grande como esse, presidente? Sim, a minha preparação já está feita. Eu estou psicologicamente já preparada para sábado e hoje, mais tarde, eu vou conversar com todos os nossos atletas, sabe, dar aquela força que eu sempre dou para eles. E aí eles gostam, vou conversar com todos eles, vou conversar juntamente com o nosso treinador e haja o que houver. Nós estaremos juntos o ano que vem, porque eu sei do trabalho, da dedicação de cada um de nós. Eu costumo dizer que esse esforço de cada um de nós, a gente está fazendo sábado, vamos entrar em campo pensando em nós, neles, porque eu não acredito muito, olha, eu vou pensar quando eu era pequena, olha onde eu fui. Não, nessa trajetória toda, porque é muito esforço de cada um de nós, da presidente que se dedica integralmente, de cada atleta que se dedica também, do nosso treinador. Então, é uma dedicação muito grande de todos nós e eu estou lá, diariamente eu vejo isso. Ninguém está lá brincando, todos nós estamos lá, nós queremos essa conquista. Mas, gente, é um jogo, não é? Um vai ganhar, outro vai perder. E com certeza eu estou preparada para os dois resultados. Mas eu não vou desistir jamais. Eu ainda tenho 2 anos pela frente, mas se Deus quiser, vai ser no sábado, esse grande dia para todos nós. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora já fez aí o seu primeiro treino em solo peruano e claro, né, o Filipe Luiz está ali, ó, pensando os jogadores que ele irá mandar a campo para este grande confronto. Lembrando, né, que o Flamengo terá a ausência do Pedro, também do Gonzalo Plata, o Léo Ortiz, que era dúvida, parece que não é mais, né, do técnico Filipe Luiz, e acredito, né, que ele vai montar um time que realmente ganhe um equilíbrio nesse meio campo, principalmente. O Jorginho, né, ali ao lado de Eric Pulgar, devem ser as opções para o Filipe Luiz nesse meio campo. Agora, eu acredito muito que a dúvida, galera, fica entre Samuel Lino ou Everton Cebolinha ali pela esquerda. Acho que tem uma briga boa ali.
Luiz Araújo pela direita, Carrascal, como é que ele vai montar esse time ali pelo lado direito? Então eu acho que a dúvida passa muito por isso. Acredito que ele deva colocar o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que em decisões já mostrou que realmente é um jogador desequilibrante. 6 jogos, 6 gols, tá? Os últimos 6 jogos aí do Bruno Henrique. O cara marcou 6 gols e gols importantes, né? Decidindo inclusive partidas. E acho que ele deve manter o Bruno Henrique ali, né, como o cara para pisar mais na área, para estar fazendo os gols. Lógico que o Arrascaeta também é um cara que tem jogado mais próximo do gol e tem feito, inclusive, esse papel, né, de goleador. Tanto é que é um dos artilheiros do Flamengo aí na temporada. Então eu acho que a dúvida passa muito ali mesmo pelas pontas, né, entre Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha e Samuel Lino. Meio campo, lógico, ele deve preencher bastante aí com o Jorginho, né? Tem aí o próprio Eric Pulgar, o Saúl ficando à disposição. Então, assim, peças o Felipe Luiz terá, né? Ele tem nas mãos para poder montar um bom time para esse confronto contra o time do Palmeiras. Mas, lógico, ele não tem que pensar só nos 45 minutos, tem que pensar num jogo como um todo, né? É uma partida só, então tem que montar um time exclusivamente para esse jogo, para essa partida, né? E pensando, lógico, no adversário, que também tem um elenco muito forte, tem um time muito forte e também vai tentar, né, lógico, agredir o Flamengo e tentar essa vitória. Beleza? Tô confiante aí no Mengão, meus amigos. Esfreguem as mãos porque tá chegando a hora. Flamengo e Palmeiras, direto de Lima, final da Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês aqui. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!